Bem-vinda a mais um Estilo Livre. Eu sou a Erika Minchin, consultora de imagem e estilo, e aqui eu te ensino a se vestir bem com o estilo que você já tem aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que até ao longo das lives que eu tenho feito aqui no YouTube, como parte do aquecimento para o Liberte Seu Estilo, algumas de vocês me pediram para falar mais sobre isso, que é a história do medo de mostrar o seu estilo. Então a gente vai conversar sobre alguns pontos relacionados a isso e algumas medidas um pouco mais práticas e outras mais subjetivas para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Essa live, como eu falei, ela faz parte do nosso aquecimento para a próxima turma do Liberte Seu Estilo. Ela é oferecida pelo Liberte Seu Estilo, que é o meu programa para você que não quer entender do consultorei, você só quer se vestir direitinho com aquele estilo que já está aí. Se você é consultor, eu te espero no Aulas de Consultoria, porque é onde tem o meu melhor conteúdo voltado para a profissão, para atendimento, para negócios de consultoria, organização de processos e etc, etc. Esse conteúdo aqui é realmente direcionado para quem não atua e não deseja atuar na consultoria, para quem só quer se entender melhor com o próprio estilo. Você que está no Insta, aperta aqui embaixo, tem um botãozinho de aviãozinho. Quando você aperta esse avião, vai aparecer uma lista de pessoas com as quais você fala mais. Provavelmente são pessoas mais importantes para você. Encaminha para 3 amigas que estão aí nessa lista, para elas escutarem também o que a gente tem para falar hoje. Sempre que eu falo, oba, a Débora tá falando que o Liberte é sensacional. Ai, que gostoso ler isso. Sempre que eu falo sobre estilo, sobre usar determinadas peças ou fazer determinados exercícios para que você comece a olhar para os seus padrões, a gente esbarra numa questão que é muito importante, que é uma questão que não dá para ignorar, que são os medos que a gente tem, os receios, que são variados e eles estão relacionados, uma coisa pode puxar outra, você pode se reconhecer em 3 principais que eu vou falar aqui hoje, ou você vai se reconhecer mais em um do que no outro, mas a origem tá toda ali, é sempre a mesma. Só que enquanto a gente não olha para isso e pelo menos reconhece que esses medos existem, vai ficar bastante difícil você olhar para o seu estilo, porque por mais que você encontre o seu estilo, por mais que você entenda quais são os seus padrões, se você não reconhecer que você tem algum medo, talvez, em relação a trazer isso para fora, vai ser muito difícil de você colocar realmente essas roupas que representam o estilo que você tem. Pelo simples fato de que você vai se olhar no espelho e vai achar que tá demais, ou que você não pode, ou que aquilo não é para você, enfim. Deixa eu ligar aqui para me sentir mais confortável. Então é importante a gente pensar sobre isso. Marina tá falando aqui, eu gosto de ver essas lives porque vai muito além de simplesmente da moda. Eu também uma aula de história, uma terapia, tudo junto e misturado. Que bom, Marina. Tá tudo relacionado mesmo. Não dá para falar de estilo sem falar de autoconhecimento, não dá para falar disso sem falar de contextualização histórica, de contexto social, econômico, cultural, enfim. Então, eu sempre procuro realmente trazer todos esses olhares, porque não existe uma coisa só. É um conjunto de coisas que estão sempre se retroalimentando e a gente precisa ter consciência desses mecanismos para olhar para o nosso estilo. Até, talvez você que esteja assistindo tenha vindo parar nesse Insta por conta desse post, porque foi um post que muita gente viu, muita gente compartilhou, inclusive eu agradeço, que foi o post sobre as olheiras, que eu falo dos motivos pelos quais esse tipo de proposta de moda fica pegando, tudo que está envolvido nisso. Inclusive eu fiz aquele destaque complementando com vários exemplos de coisas que colocam pra gente, e no destaque que tá no story eu até falo, gente, eu uso corretivo, não é uma coisa da qual eu consegui me livrar, eu passo corretivo. Eu não uso quase nenhuma maquiagem, mas hoje, por exemplo, eu tô de batom, que eu adoro, vocês já sabem que é minha marca. Delineador é uma coisa que às vezes eu tenho vontade de passar, e corretivo. Eu não passo base, mas o corretivo, eu sempre apareço de corretivo, porque é uma coisa que me afeta. Então, assim, não é que eu não sei porque isso me afeta, eu sei, mas eu vejo do tipo, beleza, esse limite aqui eu ainda não consegui cruzar, mas eu sei de onde isso tá vindo. É importante que a gente entenda de onde as coisas vêm, não quer dizer que você vai se livrar de todas elas, quer dizer que é importante você ter noção do que tá acontecendo, do que tá te impactando. Então é legal a gente refletir sobre isso. Lívia tá falando, é uma cor do seu batom. Gente, misturas, de novo, passei o batom vermelho lá que eu sempre passo, que é aquele 20 da Maybelline, sei lá como pronuncia o nome da marca, pra vocês verem como eu sou ótima com maquiagem, e o lápis roxo por baixo, que eu não faço a menor ideia do número, porque já saiu um escritinho dele. Mas eu vou aproveitar o elogio, porque sempre alguém manda DM e tá fresco, então vou falar sobre isso. Oi, Andréia, oi, Norma, oi, Aline, Viviane, Mia, que estão por aqui pelo YouTube, Maria Júlia.
Muito bem. Então, a gente já entendeu aqui que tem que olhar mesmo. Não adianta fingir que, não, eu vou lá, vou pegar a roupinha, vou vestir e vai ficar bom em mim. Como eu sempre falo aqui, ter estilo ou mostrar o seu estilo é muito diferente de se vestir bem. E você até consegue se vestir bem num sentido relativo de se vestir bem, porque eu particularmente considero essa percepção não estar bem vestida, mas assim, no sentido de adequação, você consegue se vestir bem. Você consegue vestir a moda, você consegue vestir o que é esteticamente aceito em um determinado período ou lugar, e beleza. Isso não quer dizer que você tem estilo, ou que você tá mostrando seu estilo, porque estilo você sempre tem, né? Como eu sempre falo aqui também, o estilo ele já existe, ele já tá aí. Então, a gente tem que olhar para essas outras coisas, tá? Por que eu não trago o estilo, então? Se o estilo, ele é importante, e tão ou mais importante do que eu vestir bem. Então, vamos lá. Eu separei 3 medos que são os medos que mais aparecem nos atendimentos e também nos cursos, tipo Liberte Seu Estilo, que as alunas sempre falam ou sempre acabam esbarrando em um desses medos, que tipo, faz uma descoberta e fala, puta, é isso, realmente, isso aqui é uma imagem com a qual eu me identifico. Essa roupa aqui faz sentido para mim. Só que aí vem a outra coisa, do tipo, mas eu vou usar isso? E agora? Então a gente precisa olhar. Primeira coisa que eu mais escuto é o medo do que os outros vão falar. Inclusive ontem, no final da live de ontem, alguém já deixou esse comentário falando alguma coisa assim, não vou lembrar quem foi, desculpem, falando alguma coisa do tipo, pensei aqui nisso, mas aí eu fico pensando no que os outros vão falar, eu fico com medo e não uso e tal. E aí é sempre assim, eu não vou usar porque vão falar alguma coisa, aí às vezes isso vem acompanhado de eu não posso porque eu moro numa cidade pequena e as pessoas comentam, ou porque no escritório que eu trabalho, ou porque na minha família, ou porque no lugar que eu frequento X. Então, assim, sempre tem alguma coisa. Talvez você esteja me vendo aqui e já pensando no lugar, ou no que acompanha, qual o sobrenome da sua frase, quando você pensa, eu tenho medo do que os outros vão falar. É uma coisa frequente para você? Você pensa sobre isso quando você está se vestindo? Coloca aqui nos comentários. Tem também o segundo medo. Como eu falei, esses medos, eles estão sempre relacionados. Dificilmente é só um medo. Dificilmente é só o medo do que os outros vão falar. Às vezes ele vem acompanhado do eu vou chamar atenção. Eu tenho medo de chamar atenção porque eu tenho medo do que vão falar. Se for só eu vou chamar atenção, não necessariamente do que vão falar, você pode se perguntar, mas qual o problema disso? E aí também é importante que você entenda. Você tem medo de chamar atenção porque você sente que você vai ofuscar alguém. Você tem medo de chamar atenção porque isso te coloca em algum tipo de risco real, como, por exemplo, assédio, ou por conta dos ambientes que você transita, enfim, por que você tem esse medo de chamar atenção? Porque são origens diferentes nesse caso. Você pode ter uma coisa que é real de fato, um perigo real de alguém poder fazer alguma coisa. Sendo mulher, a gente sabe da quantidade de coisas que a gente deixa de vestir, ou pelo menos deixa de vestir em determinados ambientes e situações por medo de que algo aconteça. Então, é importante pensar se o medo de chamar atenção está relacionado a isso, ou se é um medo um pouco mais abstrato, do tipo, talvez eu vá ofuscar alguém, ou, enfim, alguém vai falar alguma coisa. Flávia tá falando aqui, eu já tive medo do que os outros vão falar e de chamar atenção. Morava em cidade pequena. Falei bingo da cidade pequena preenchido já. Muito comum escutar isso. A Viviane tá falando que ela ainda sente isso, a Bruna tá falando que ela pensa muito, a Paula mandou um maravilhoso, eu tô aqui tricotando e ouvindo, lembrando de quando eu só não queria ter que ouvir comentário mesmo porque trabalhava com pessoas bosta, depois que eu fui transferida, só alegria com o pai ter refletindo só no busão, maravilha. Meu problema é chamar atenção porque eu sou tímida, esse também é um ponto interessante da gente pensar aqui. A Ivete tá falando que houve um tempo em que ela escondia o corpo por conta do assédio masculino na empresa. Então, quando a gente fala desse medo de chamar atenção, a gente está lidando tanto com medos que não, às vezes, são só da nossa cabeça, quanto medos que são reais. Do tipo, não, existia essa situação, o ambiente realmente era tóxico, eu tinha que passar por um lugar que não me deixava segura. Então, assim, é importante a gente saber, entender um pouco melhor de onde vem, porque para cada um a gente vai lidar de um jeito diferente. O terceiro medo, que é muito recorrente quando a gente fala do medo na hora de se vestir, os outros vão sentir inveja. Às vezes vem acompanhado, eu vou chamar atenção, e se eu chamar atenção, os outros vão sentir inveja, vão botar olho gordo, vão me desejar mal, vão me fazer mal, e etc. Isso é muito, muito comum. A pessoa deixa de usar o que ela sabe que é o estilo dela, porque alguém vai ficar com inveja. Já aconteceu com você? Do tipo, puta, tem aquela pessoa que você conhece que bota olho gordo em tudo, que
faz fofoca, que, né, fica fazendo lá maracutaia, ou às vezes só fica agorando mesmo, faz algum comentário negativo e você fala, puta, mas se eu usar esse negócio, aquela pessoa vai olhar e ela vai falar, e aí eu vou chamar a atenção dela e prefiro passar sem. Esses medos, a Paula falando, manda deitar na BR. Mas o pior, gente, o tanto de coisa que eu escuto, ó, a Lívia tá falando, eu acho que no meu caso é uma misturinha das 3 coisas. É o que eu falei aqui no começo. Às vezes, a gente tem um só, ou mais do que o outro, mas às vezes tem uns 3, e tá relacionado porque uma coisa puxa a outra. Principalmente a questão de chamar atenção, ela é bastante conectada com o resto. Que é, eu vou chamar atenção logo, eu vou atrair inveja. Eu vou chamar atenção logo, os outros vão falar. Eu vou chamar atenção logo, eu vou me colocar em risco por algum motivo. A Mariana me trouxe um medo aqui que é mais ou menos objetivo, depois eu posso voltar e comentar sobre ele. Mariana, se eu esquecer de falar depois sobre isso, você me lembra aqui nos comentários, por favor. Mas você tinha falado, sou estudante de medicina e o estilo com o qual me identifico com relação às roupas, cor de cabelo, colorido e demais aspectos podem causar diminuição de credibilidade entre professores e pacientes. Vou comentar depois sobre essa história da credibilidade. Mas o que acontece se a gente não lida com essas questões? O medo em si, ele não é um problema. Eu não quero que você perca o medo, que você fale, eu não tenho medo de nada, eu não me afeto por essas coisas. Gente, isso é mentira. Nós somos seres sociais, ninguém é uma ilha, a gente se constitui pelos outros, a gente quer pertencer, é uma necessidade nossa de pertencimento. Então não existe isso de, não, eu vou apertar o botão do foda-se e tá tudo bem, e eu vou fazer o que você quiser, o que eu quiser. Não é disso que se trata. Se trata de você entender que você é uma parte, a sociedade é outra, e essas coisas, elas estão entrelaçadas e estão impactando no seu estilo e te afetando também. Então, é importante que a gente entenda isso. O objetivo aqui não é que você saia dessa live sem medo. E o medo, por si, ele ajuda a gente num monte de coisas. Eu concordo 100% com as pessoas que dizem que coragem não é ausência de medo, mas é ir com medo mesmo. Inclusive, tem uma passagem que me marcou demais, que é da Liz Gilbert no Big Magic, que ela fala muito do medo. O Big Magic é um livro da Liz Gilbert falando do processo criativo dela, e aí ela fala da questão do medo, e ela fala isso, do tipo, o medo vai estar lá. A questão é que você pode virar pro seu medo e botar ele no banco de trás em vez de deixar ele na direção do seu carro. Você tá aqui, você faz parte, mas você não dirige, você não escolhe a música, você não é copiloto, você é um mero passageiro. Fica aí. Quando for importante, você se manifesta, mas você não controla. Então, a minha perspectiva aqui, quando eu falo de medo, é essa. Eu não tenho a ilusão de que você vai se livrar dos seus medos. Eu não acho que isso é produtivo, eu não acho que isso vai ser bacana para você, se você conseguir se livrar de todos os seus medos. Acho que é bobagem a gente pensar dessa forma, até bastante contraprodutivo. Mas o negócio aqui é que a gente aprenda a identificar e olhar para alguns desses medos, porque senão, justamente, o medo vai lá para o volante. E aí a gente paralisa e a gente não consegue usar as coisas que de fato representam o nosso estilo. E aí, quando a gente descobre qual é o nosso estilo, quando a gente entende qual é o nosso padrão, a gente não se autoriza a usar essas peças. Por quê? Vem esses diversos medos de chamar atenção, do que os outros vão falar, de vai despertar inveja, mas eu sou tímida, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Então, é importante que a gente entenda que, sim, existe o medo, algum tipo de medo sempre vai existir, mas se você tiver alguma noção de que medo é esse, é importante a gente pensar sobre isso, porque vai ser mais fácil você lidar. E a primeira coisa também sobre como lidar com esses medos é a seguinte: sim, é bacana você fazer análise ou outro tipo de psicoterapia para você entender a fundo essas questões. Provavelmente não é só um medo, provavelmente não é medo do que você acha que é, porque eu brinco que o nosso inconsciente, ele é tipo o Jaiminho do Tang. Vocês lembram daquela propaganda do Tang, que a mulher falava, Jaime, o menino está com sede, não temos laranjas. E aí o mordomo, que era o Jaime, falava assim, mas ele vai adorar o novo Tang sabor laranjas. Então, ele podia dar água, ele podia dar suco de qualquer outra coisa, mas porque ele achou que ele estava fazendo bem, ele achou que o moleque ia gostar de Tang, que é um pozinho tóxico, corante, zero nutritivo, mas o moleque ia adorar, então ele tava super feliz. Ele não queria sacanear o moleque, ele queria fazer bem pro moleque. Só que, né, a visão de bem ali era um pouquinho distorcida. E a nossa cabeça, ela funciona dessa forma, porque, assim, o inconsciente meio que governa, a gente tem consciência de nada na nossa vida,
e o inconsciente, ele tá achando que ele tá fazendo legal, que ele tá sendo joia, que ele tá protegendo, mas ele tá protegendo do jeito dele. Então, assim, vão fazer análise, vão fazer terapia, vão entender essas questões, porque o estilo, ele anda juntinho do autoconhecimento. Quanto mais alto seu nível de autoconhecimento, mais fácil você lidar com o seu guarda-roupa, para além de qualquer código de vestuário e etc. Então, a primeira coisa aqui é, olhe para dentro e procure outros meios de fazer isso. É claro que olhar para o seu estilo vai te ajudar a ter, assim, infinitos estalos, porque tudo na vida mostra alguma coisa pra gente. A gente aprende se a gente está atento. E olhar para o estilo é olhar para você, então você vai ver algumas coisas. Mas é legal que você continue se trabalhando de outras formas também, que não só por essa via. Mas enquanto isso, ou em paralelo, dá para a gente pensar em algumas formas mais objetivas de se lidar com esses medos que eu falei aqui. Então, eu vou falar sobre cada um e algumas perguntas que a gente pode se fazer para facilitar isso no dia a dia, para que a gente não paralise enquanto a gente não trabalha melhor essas questões. Que é, a primeira, sobre o medo dos outros falarem. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, quem vai falar exatamente? Porque a gente fala, os outros vão falar, mas os outros quem? Porque assim, os outros, a pessoa que tá lá na esquina, que você vai passar só uma vez quando você for para um lugar que você nunca mais vai, porque, sei lá, você estava viajando ou você passou naquela região da cidade para buscar um negócio, ou whatever, você nunca mais vai ver a pessoa na sua vida. Mas os outros vão falar, e essa pessoa não importa. Agora, os outros vão falar, a pessoa com a qual eu me relaciono vai falar, meus pais vão falar, meus irmãos vão falar, meus primos, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Você percebe a diferença do quem vai falar? E muitas vezes a gente fala, os outros vão falar. E a gente não olha para quem é esse outro, e um outro abstrato tá lá, e você nem parou para pensar que você só aprendeu o que os outros iam falar. Então, assim, né? Será que dá para você pensar um pouco mais sobre isso? Se você consegue identificar uma pessoa específica, qual que é o peso que a opinião dessa pessoa tem na sua vida? De novo, é diferente a sua mãe falar do que o seu Zezinho da esquina que você nunca mais vai ver na vida, é que você nem vai ver a cara, você só vai passar pela pessoa, tipo, nem vai ter interação. Assim, qual é o peso? Qual que é o pior que pode acontecer se essa pessoa falar alguma coisa sobre o seu estilo? E aí tem um outro ponto aqui que é importante a gente pensar, que é, a gente convive com a gente 100% do tempo. O outro convive 100% do tempo com ele mesmo. Então, o nosso senso de importância é muito maior. A gente acha que todo mundo tá reparando na gente o tempo inteiro e as pessoas têm tantas coisas dentro da cabeça para pensar, e muitas vezes elas, inclusive, estão pensando, ai, meu Deus, tá todo mundo reparando em mim o tempo inteiro, que a gente não olha pro lado, muitas vezes. Então, é importante a gente ter isso em mente. E sem contar que tem aquela história de... Não é porque a pessoa tá falando e tá olhando que isso é negativo. Quantas vezes vocês olharam para alguém e pensaram, puta, que legal isso aqui, que bacana, e era um elogio, era algo positivo? Só que a gente é tão acostumado a olhar pro negativo e pensar, ai, vão falar que tá isso, vão falar que tá aquilo, vão falar que tá cafona, vão falar que é credibilidade, vão falar que não sei o quê. E às vezes a pessoa não tá olhando necessariamente por algo negativo. É a gente que tá se olhando dessa forma. Então é você ou é o outro que tá falando isso? Então é importante a gente pensar sobre isso. Gabriela falando, eu também adoro ser diferente, mas como sou tímida, fico com vergonha. E tome terapia. Gente, terapia é o canal. Para absolutamente tudo na vida, façam sempre terapia como apoio. Tudo. Olha lá, a Gabriela falando que ela nunca teve a opção de não chamar atenção, porque ela é mestiça e morava em uma cidade menor, daí ela abraçou o diferencial. Esse negócio da cidade menor, eu acho um argumento fantástico, porque assim... Menor quanto a gente tá falando? Por quê? Eu morava em Santos, né? Eu cresci em Santos, eu sou santista. Santos é uma cidade que a gente tira sarro, que é Ilha Quadrada, porque supostamente todo mundo se conhece. Santos tem 400 mil habitantes. A cidade que eu moro hoje tem 70 mil habitantes. Primeiro que assim, é drasticamente menor, é menos de um quarto, isso é uma cidade bem menor. E outra, eu não conheço 70 mil pessoas aqui também. Então... A gente olha para a cidade pequena como se a cidade pequena fosse, tipo, moram 10 pessoas. É a Vila do Chaves.
Só tem aquelas pessoas na cidade e só aquelas pessoas estão vendo a gente, só aquelas pessoas estão falando da gente. Mas assim, são milhares de habitantes, às vezes centenas de milhares de habitantes. Então, né, o que é exatamente esse pequeno sobre o qual a gente está falando? É pequeno de verdade? Ou você está inserida numa bolha e transita sempre pelos mesmos lugares e aí a cidade parece que é menor do que ela é de fato? Porque a nossa percepção é totalmente diferente, né? Ju Silva tá falando aqui que ela tá na terapia há 1 ano, que é a primeira vez que ela consegue se vestir da forma que ela sempre quis, ao estar vestido. Gente, é isso. Ajuda a te olhar para você entender essas outras questões também. Eu tenho um ponto aqui que é o que eu falei antes, que eu não acho que é tipo, eu vou me vestir do jeito que eu quero e pronto, mas do jeito que faz sentido para mim. Eu vou sempre pesar o que tá em jogo em cada lugar para eu entender isso. Tem um vídeo aqui no meu Insta e no meu YouTube também, a gente publicou nos 2 lugares, que é o Vestir como Ato Político, que é um dos vídeos que mais me mandam mensagem sobre ele, então talvez você já tenha assistido. Se você ainda não assistiu, recomendo que você procure ou no IGTV ou aqui no YouTube, que eu falo muito sobre essa questão de o nosso vestir, ele pode ser um ato político. Não quer dizer que você tem que comprar todas as lutas. Quer dizer que você tem que saber onde seu calo aperta e qual luta você vai comprar. Que é o que a gente estava falando lá no começo do post da olheira. Eu falo, eu uso corretivo. Então, assim, eu entendo, ok, isso aqui me afeta. Eu consigo me colocar além disso agora? Eu já me sinto segura ou tem alguma outra coisa em jogo? Porque é isso, às vezes, gente, a gente trabalha num ambiente que a gente não pode trocar de profissão ou não pode trocar de empresa, enfim, tem que pagar conta, tá lá tentando fazer processo seletivo, mandando currículo, etc, mas você tem que pagar conta. E a empresa que você trabalha é uma merda, porque o código de vestuário da RH foi feito de acordo assim, ó, no dedo. O dono usa roupa social e daí ele achou que todo mundo tinha que usar roupa social. Não houve um estudo do que era importante para o código de vestuário daquela empresa. E aí é um ambiente que, tipo, puta, aí vão falar, e é machista, como alguém comentou aqui no YouTube, que a pessoa falava, eu tava num ambiente que era super complicado, tinha assédio, etc. Mas é o que tem para hoje. Então não dá para eu virar para você e falar, toca o foda-se pra sua empresa machista e veste o que você quiser. É tipo, cara, você precisa disso agora, isso tá em jogo, mas você tem que entender, existe essa estrutura, no momento é o que você tem, e aí quando você tiver condições, você pesa também isso. É sempre importante que a gente balanceie, não é só o eu, não é só o outro. O objetivo aqui é justamente da gente aprender a conectar essas coisas. A Ju tá falando, vou ver, acabei de te conhecer por uma propaganda do Insta e já te amo. E aí, bem-vinda! Muito bom. Ó, a Paula tá falando, eu já causei de paetê no mercado de Jundiaí, né? A cidade que é pequena é a cabeça do povo. Então, também depende do tipo da cidade. Isso aqui, gente, isso aqui vai comigo pra qualquer lugar. Na rua. Assim, eu vou na padoca, eu posso estar com isso. Eu vou pro bar, eu posso estar com isso. É a peça que eu mais uso do meu armário. Até tava falando outro dia que se pá, tem um vídeo de eu comprando esse negócio. É como eu realmente me sinto bem. Mas se em algum momento eu for para algum lugar que tem alguma coisa para mim que tá muito em jogo nesse lugar e eu preciso dar uma segurada, eu não vou me anular, porque se adaptar é diferente de se anular, mas eu vou refletir, tá, beleza, isso é realmente a peça que eu preciso escolher agora? Ou tem alguma outra forma de eu trazer o meu estilo respeitando quem eu sou, mas também respeitando a situação na qual eu me insiro e o que está em jogo aqui. Então é super importante a gente pensar sobre isso quando a gente fala também sobre os medos. Olha, a Carolina tá falando aqui, ser uma psicóloga que atende sem maquiagem às vezes me faz sentir ET, mas é meus clientes que ficam me veem como sou. Esse negócio da psicologia é um meio que me intriga bastante, eu tenho bastante contato com essa área, não só porque eu fiz pós em sociopsicologia e aí tive aula de teoria psicanalítica, etc., mas também porque eu acompanho, eu tenho amigos que são psicólogos ou psicanalistas, e cada um tem alguma coisa que me conta, tenho alunas, tenho clientes, e tem sempre assim a cara do psicólogo, ou tem o que tem vontade de usar, e no fim é isso, a quem você está atendendo, né? Quem que faz sentido, quem que você consegue ajudar. Interessante você colocar isso. Outro ponto, medo de chamar atenção. O seu medo, ele está relacionado com o quê? Que eu falei, é segurança, é uma questão do tipo, eu vou sofrer assédio, e aí é uma coisa, né, real, prática, ou então é de algum comentário. E aqui dá para você ser um pouco mais pragmática se for alguma coisa mais objetiva, do tipo, não, vou ser assediada ou alguém pode me prejudicar de alguma forma. Se a atenção, você tem que pensar o seguinte, a atenção ela tá em alguma coisa que a peça faz por você,
ou ela tá em relação ao contexto. Por exemplo, você coloca uma roupa, uma saia lápis que é mais ajustada. E aí você fala, meu corpo fica muito definido com essa roupa, essa saia valoriza bastante o meu quadril, e aí no ambiente que eu tô tem muito homem, não vou me sentir segura de usar isso. Isso é em relação à roupa, isso é em relação ao que ela faz, em relação ao seu ambiente. Ou então, o seu medo de chamar atenção pode ser relacionado, por exemplo, todo mundo usa coisas sóbrias aqui e eu vou aparecer com um negócio super colorido ou super estampado, e aí eu vou me destacar do resto, eu vou me deslocar do meio. Então, é importante separar se é atenção mesmo que você vai chamar, do tipo, vou valorizar demais o meu corpo e de fato vai chamar atenção, ou todo mundo usa um negócio, eu vou usar outro. Vocês já viram uma imagem que tinha de fundo de tela de algum Windows, se pá, Windows 98, porque esta é a minha memória, que era um monte de smile azul com um único smile amarelinho no meio? Isso é o chamar atenção, tá todo mundo lá, todo mundo de azul, e você é o smile amarelinho no meio do bolo de pessoas azulzinhas. Então, isso é um chamar atenção prático. Mas aí você tem que entender, você tá chamando atenção mesmo, ou você acha que você vai chamar atenção porque é uma coisa que você não tá acostumada a fazer, não é algo que você tá acostumada a mostrar, não é algo que você não se autoriza a fazer, porque tem diferença. Uma coisa é, por exemplo, desculpa, acho que é a Mariana, né, que falou aqui para mim da questão de perder a credibilidade, porque tá na área de medicina e etc., virar para mim e falar, na área de medicina, as pessoas, de fato, esperam uma coisa mais conservadora, e eu gosto do cabelo colorido e etc. E outra coisa, ela virar para mim e falar, sei lá, eu sou designer, e se eu usar o cabelo colorido, as pessoas vão falar, mas é uma área de criatividade. Será que é você que não está se autorizando? Então é importante a gente aprender a separar um pouco isso aqui. Mesmo assim, no caso da credibilidade, é importante a gente entender, e aí que é a história que eu falo, não é ligar o botão do foda-se, mas entender qual que é a encrenca que você vai comprar. Por quê? Tem um post até no meu feed que é da... Como é que é aquela foto? Tá escrito That Ankle, se eu não me engano, que é uma foto de um vestido longo só com a tornozelinho aparecendo e os caras meio que virando e olhando pro tornozelinho. Vocês já pararam para pensar que se tiver alguém aqui de camiseta, usando camiseta hoje, você está usando uma peça, que era uma peça íntima, há 70 anos? 70 anos não é tanta coisa assim. Ou que, por exemplo, aquela foto que eu mostrei, em determinados períodos na história, se a mulher mostrasse o tornozelo, ela estava sendo piriguete, porque não podia mostrar o tornozelo. Ou a mulher usar calça. Séculos atrás, poucos séculos atrás, tinha lugar do mundo que tinha lei suntuária proibindo a mulher de usar calça, porque era uma peça masculina e a mulher não podia usar. E mesmo depois que essa lei cai, algumas mulheres usam e são apedrejadas por conta do seu uso. A gente tá de calça e camiseta hoje, quem estiver usando calça e camiseta, eu tô com uma calça, eu não tô com uma camiseta propriamente, eu tô com uma camiseta por baixo desse tricô aqui, mas eu, enfim, tenho uma camiseta no meu corpo. É uma peça íntima, que eu, se tivesse mirado numa década anterior, ou dependendo do que você acredita numa vida passada, talvez não pudesse ter usado. E por que a gente tá usando tudo isso? Porque alguém escolheu que ia comprar essas encrencas. Quem foi que escolheu que ia comprar essas encrencas? Esses dias eu caí no Insta de uma psicóloga que ela tem a franja colorida. Só a franja, toda colorida, parece um arco-íris, eu não lembro o nome dela agora. E tá lá, é uma profissão super tradicional e ela tá lá com a franja dela. A questão é, o que você quer fazer? Será que tá certo esse código que foi imposto? Será que precisa de algum tipo de mudança? Porque tudo que a gente tá fazendo aqui é algo que alguém comprou a encrenca antes. Eu não tô dizendo que você tem que comprar essa encrenca, mas também que vale a pena questionar se é uma coisa que você vai se conformar ao que tá, ou se você também quer fazer algo diferente e beleza, vamos comprar essa encrenca aqui. Mas entender por que é realmente certo que as pessoas tirem a sua credibilidade por conta da cor do seu cabelo, porque todas essas coisas são construções sociais, culturais. Então é importante a gente saber desses contextos, de onde vem isso. Quando eu fiz o Vestir Intencional, foi no sábado passado, né? O Como Usar a Moda. Saiu hoje no YouTube o Vestir Intencional, do sábado passado, que eu falei sobre como usar a moda. E aí eu tava falando da importância da gente entender o contexto de algumas propostas de moda que a gente abraça, porque elas são esvaziadas.
E às vezes você tá usando um negócio que você nem é a favor daquilo, mas porque você não sabe a origem daquela proposta você tá usando. E às vezes você também tá acatando alguma coisa que você não é a favor, mas porque você não sabe de onde veio aquilo, só que é o comum ou o normal, você tá acatando aquele negócio. Então, de novo, não tô falando que você tem que usar o cabelo colorido. Você tem que saber o que tá em jogo para você se você usar o cabelo colorido e se você quer comprar essa encrenca. Mas até o fato de você, sendo mulher, ter uma profissão hoje, nessa área, é porque alguém comprou encrencas antes. Então, acho importante a gente pensar sobre isso, com o que a gente vai se conformar, quais encrencas a gente vai comprar ou não. Mesmo assim, se você falar, putz, Érica, não nesse momento, pelo menos, eu não quero comprar essa encrenca. Você pode ir pelos detalhes. Então, vou voltar a falar da questão dos detalhes, mas não precisa ser o extremo do tipo, eu gosto de cabelo colorido e daí você pinta o seu cabelo todo de verde, um cabelo que é enorme, vai até a cintura e você sai com o cabelo verde, tipo, todo mundo vendo só aquele cabelo gigante verde. Não precisa ser um extremo. Tem um espaço aqui que a gente pode trabalhar no meio do caminho quando a gente fala da aparência. Aí tem, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa nos comentários do YouTube que eu não tinha visto. Ó, olham e dizem assim, nossa, como você tá chique. Aí eu fico envergonhada, pois eu gosto de peça de alfaiataria. De novo, entender o contexto, entender se você realmente tá muito distante, entender se não passa pelo ponto que eu vou falar agora, que é, eu tenho medo, porque aí eu vou chamar atenção, as pessoas vão comentar e elas vão sentir inveja. Quem vai sentir a inveja? E qual que é o pior que essa inveja pode te fazer? Porque assim, a menos que essa pessoa seja assim, nível de toxicidade, embolou tudo, nível de toxicidade, que a pessoa de fato tem um poder sobre alguma área da sua vida, do tipo comprometer o seu cargo de trabalho porque ela sentiu inveja, etc. Você já tá dando o poder maior para ela, porque você tá se privando de usar um negócio que faz sentido para você por conta do medo dessa pessoa que vai sentir inveja. Às vezes a inveja dela, tipo, só vai fazer mal para ela. Que ela que vai ficar lá com a gastrite remoendo o negócio. Ela que se vire na terapia dela. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro agora, acho que é do Spinoza, que é, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Então, assim, o que os outros vão falar diz muito mais sobre eles. A inveja que os outros sentem diz muito mais sobre eles. E aqui, de novo, vale pensar, realmente é a inveja? Ou é algum outro tipo de sentimento, né, que até é seu, de repente nem é da pessoa? Pensa sobre isso. Porque é isso, como você tá chique? Qual é o problema de você tá chique? Porque, às vezes, é aquele negócio do tipo, puta, essa pessoa tá se arrumando e agora ela subiu o padrão aqui, eu vou ter que me arrumar mais. Mas você não disse que ela tem que se arrumar, você disse que você se sentia mais confortável dessa forma pela sua aparência. Então, é importante a gente pensar a respeito disso, porque a gente vai comprando. E ainda sobre inveja, tem uma coisa que é mais importante ainda da gente pensar, que é, mulheres são educadas para competirem entre si. Então é sempre, se você não for a melhor, a outra leva. Você tem que ser a mais bonita, você tem que ser a mais inteligente, você tem que ser a mais não sei o que, você tem que ser a mais não sei o que lá. A nossa sociedade nos educa dessa forma. Então será que é inveja mesmo que a pessoa sente, ou isso é um reflexo de uma cultura que trata a gente para ser inimiga, que cria a gente para ser inimiga? A gente liga a televisão e é sempre as rivais, disputando por um homem, ou alguma coisa do gênero. Tanto que até você pega um caso de traição, a culpa nunca é do cara, a culpa é sempre da mulher que roubou o marido do cara. O cara tava lá, né? Brotou a oportunidade. Ele é um indefeso, ele é um inocente. Ela que era uma invejosa e levou. Assim, é muito importante a gente entender essas camadas aí e ver, realmente, isso aqui existe? Se existe, eu vou dar esse poder maior para outra pessoa? Ou tem alguma coisa que de fato ela possa fazer por mim? E será que eu tenho como me blindar de outra forma? E aí, para todos os casos, é fundamental que a gente pense de forma mais específica. Se o seu medo é do que os outros vão falar, se você tem medo de chamarem atenção, se você tem medo de despertar inveja ou de qualquer outra coisa, o que exatamente você acha que chama atenção no seu estilo? E aí você vai pelas beiradas, que é o que eu tava falando pra Mariana, que agradeceu aqui, já vi que é Mariana o nome, que você não precisa, tipo, chegar com o cabelo na cintura verde e ocupando todo, né, a maior parte do seu look é só o seu cabelo verde. Você pode, de repente, fazer pequenas mechas e de uma cor que seja um pouco mais discreta, que mescle mais com o seu cabelo, você sabe que tá lá, você começa a trazer isso, você se acostuma, você acostuma o outro, ou então você faz embaixo, que aparece mais quando você prende o seu cabelo de determinado jeito, mas se você prender de outro, ninguém tá vendo que a mecha tá ali, mas você sabe que tá ali, e quando você quiser se sentir confortável,
confortável, você pode fazer isso. Tem algumas mechas que são tipo clipezinho, tem algumas que são coisa de brincadeira de criança, mas tem de adulta também, né? Que você pode, tipo, de boa qualidade, que você coloca umas mechas no seu cabelo que são coloridas. Então, assim, nesse ambiente eu não vou usar isso porque eu sinto que o que tá em jogo não vale comprar essa encrenca. Mas quando eu sair com as outras pessoas, eu posso muito bem colocar a mecha lá colorida no meu cabelo e me sentir confortável com o que eu acho que realmente me representa. Só que a gente não consegue resolver problema que a gente não identifica. É muito importante a gente saber disso, porque se você sabe que o que vai chamar atenção, o que vai causar inveja, ou o que vai fazer com que os outros falem está relacionado à cor que você queria ter no seu cabelo, você consegue pensar, tá, qual é o extremo disso? Qual que é o pequeno passo que eu posso dar do ponto que eu tô sem fazer isso? Porque aí você consegue pensar em inúmeras estratégias para lidar com essa questão. Então é fundamental que a gente seja objetiva com esses nossos medos. Vai lá para a terapia, vai entender por que exatamente. Isso aí com certeza diz de outras coisas que eu não faço a menor ideia, não vou poder te ajudar com essa. Porém, no entretanto, como dizem por aqui, você pode lidar com isso de alguma forma mais objetiva e se sentir mais confortável. E esse negócio de pelas beiradas é super importante também pelo seguinte, para você se preservar. Quem me acompanha há mais tempo sabe, odeio aquela história de saia da sua zona de conforto. Eu falo isso quase todo dia aqui nessas lives, inclusive. A zona de conforto, ela tem uma função. Inclusive, esses dias eu lembrei de uma frase que falam que é do Mário Quintana, que fala que a preguiça move o homem. Se não fosse a preguiça que movia o homem não tinha inventado a roda. Então, assim, o conforto, ele não necessariamente é ruim. Inclusive, o seu estilo, ele provavelmente mora ali no miolinho do seu conforto. Que não quer dizer que você não pode fazer mais, mas que você pode, tipo, expandir a sua zona de conforto. Porque se você, tipo, se dá um peteleco e se catapulta lá para fora, você vai se olhar e você não vai se reconhecer no espelho. E mesmo que você faça um movimento de expandir muito rápido o seu estilo, mesmo que algo seja seu, se você não se reconhece, você vai olhar e vai falar, puta, isso aqui eu nunca mais vou usar porque eu tentei daquela vez e não deu certo. E não é porque você tentou num momento que aquilo não deu certo para você. Tem infinitas coisas que você pode olhar ali para saber se não deu certo de fato, porque não tinha a ver com você. Se não deu certo, porque você provou só uma coisa e uma cor muda, uma modelagem muda, o jeito que você usa a peça, qualquer outra coisa interfere ali, e aí o jeito como você usou aquela peça daquela vez não funcionou, ou porque não era o seu momento. Eu tô com o Gustavo desde 2013. Eu lembro que em 2013, a gente estava em casa, a gente ainda era namorado, e eu coloquei um look que na minha cabeça ele parecia a minha cara e maravilhoso. E aí eu coloquei, e aí eu falei, putz, mas tem alguma coisa aqui. Aí o Gustavo olhou e falou, não sei, também não tô achando que tá muito você. Enfim, Gustavo não tinha base técnica nenhuma. Hoje, menino já fez formação em consultoria, já tá tanto tempo aqui na empresa que já sabe bastante de estilo. Mas ele também olhou e falou, realmente. E aí passou 1 ano, 2, sei lá, não foi tanto tempo assim, eu fui provar o mesmo look. O negócio virou meu uniforme. Qual que era a questão? Eu não estava pronta para me ver daquela forma. Aquilo já era meu, aquilo já existia, mas eu precisava estar pronta. Para chegar até ali, eu tive que ir testando outras coisas até ampliar minha zona de conforto e entender aquela coisa da Érica que estava aparecendo ali. Eu não estava confortável com aquilo. Passava provavelmente por esses medos que eu coloquei aqui hoje, vão falar, vão chamar atenção, etc, etc. Que é uma combinação que hoje pra mim eu falo, isso aí é meu pijama. Mas na época parecia, uau, super diferente. Porque é isso também, estilo é processo. Não adianta você se forçar um negócio que você não tá pronta. Outro exemplo que eu acho muito importante da gente pensar é a história do cabelo longo, vou cortar e vou cortar curto. Ainda que você seja a pessoa cabelo curto, como eu sou a pessoa cabelo curto, se você tem o cabelo longo, é contraprodutivo você simplesmente ir lá e tirar um cabelo daqui para um cabelo igual ao meu ou mais curto. Porque é muito brusca essa mudança. É muito brusca. Você precisa estar muito bem trabalhada para fazer isso e não olhar para aquilo e falar, meu Deus, fiz merda e se arrepender e não gostar e etc. Então é importante também que a gente vá aos poucos quando a gente fala do nosso estilo, porque passa pela questão dos medos. E medo não é assim, opa, instalei, acordei, apertei aqui o botãozinho do foda-se e tô feliz agora. Não, é aos poucos, é se respeitando no processo. Então é fundamental a gente pensar sobre isso. Que legal que você tá aqui, Dê.
Meu receio é de estar confortável. Usa pantacur, peças midi, são comentários sem noção no meio militar que trabalho. Tipo esse sapato, esse sapatão. Gente, aí eu falo, quando o Pedro fala do Paulo, né? O comentário é da outra pessoa, o comentário não está certo, a referência é distorcida. Então, assim, e mesmo que fosse, qual é o problema? Tipo, não sei se você é ou não, mas isso é da sua conta, não é da conta da pessoa. Não tem que falar. Errada tá a pessoa que tá fazendo o comentário. Não tá você de usar as coisas que você quer usar. O que não quer dizer que você precisa usar 100% se você não se sente confortável. Porque se isso coloca em risco alguma outra coisa, também não dá pra eu virar pra você e falar, ah, não, Ju, usa aí, deixa eles falarem. Seria irresponsável da minha parte. Você tem que entender qual é o seu limite do que você aceita e como você consegue usar para chegar nesse seu limite, que é a história do expandir a zona de conforto. Então é importante a gente pensar sobre isso. Olha lá, a Aline mandou aqui. Eu comprei uma calça de estampa militar bem larga, de tecido bem rústico e não sei como usá-la. Já faz uns 8 meses. Adoro, mas não sei se combina comigo. Vocês já ouviram aquela história de que se você tá na dúvida se você ama é porque provavelmente você não ama? Então, com estilo, passa por essa conversa um pouco. Se você tá na dúvida se combina com você, esse é um indício forte. Eu não tô afirmando que não tá no seu estilo, eu realmente teria que estudar seu caso, ver seus padrões e etc, Aline. Mas se você tá na dúvida se combina com você, eu acho que vale você se perguntar por que você comprou isso. Mas aí também vale você se perguntar se passa pelos medos que eu coloquei aqui. Será que não combina? Será que combina com você, mas isso desperta alguma outra coisa que você não tá pronta? No meio que você transita, como que uma calça de estampa militar vai ser vista? Como que você gostaria de usar essa calça? Porque às vezes o problema não é nem ao usar, combinar comigo. É o jeito que você gostaria de usar essa calça vai acarretar em alguma outra coisa que a gente falou aqui hoje. Então, vale olhar com carinho para essa peça. Olá, Maria Júlia tá falando. Eu comprei um macacão lindo amarelo, meu esposo falou que tá feia a cor, mas é lindo. E como disse, amo cores e não quis usar mais, guardei e só fico namorando. Aí diz de como você se relaciona com isso. Porque assim, cada pessoa tem um modelo de relacionamento diferente. Aqui, quando eu comecei a me relacionar, minha primeira frase pro Gustavo, assim, quando a coisa começava a ficar séria, foi: amanhã eu vou aparecer com um cabelo diferente. Não avise, não peça permissão, esse cabelo aqui pode mudar, pode ser não sei o quê. Não. Ema, meu. Então, e algumas pessoas não, do tipo, se falou, eu quero, preciso ter essa necessidade que a outra pessoa goste. Então, assim, como você se relaciona com esse tipo de comentário? Olha só, as pessoas são muito maldosas. Soube no meu trabalho que uma pessoa falou que o meu ex separou de mim porque eu me vestia mal. Anos depois, essa pessoa encontrou comigo e comentou: como você está bem? Gente, as pessoas falam delas. Esse é o típico comentário. Tá que pariu, né? Cada um podia cuidar da própria vida. É aquela história de dar um gato, que daí você vai ter mais vidas para cuidar e não encher a paçoquinha. Nem respondi, é isso. É aquela história, melhor não ouvir, né? Muito bom, nos vemos amanhã, nos vemos também na semana Você Tem Estilo, faça sua inscrição para participar dessas aulas que serão fechadas, só quem tiver inscrita vai receber o link, e a gente conversa mais sobre essa história do enjoo e de outros impactos na sua forma de vestir. Um beijo!